Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos lá para mais uma live, né? Live de hoje é com uma querida que ela já teve aqui várias vezes na parótida, né? Que é a Amanda, né? Amanda, para quem não sabe, ela é minha querida psicóloga. E hoje nós vamos falar do que? De doenças psicossomáticas. Você sabe o que é isso, gente? Vocês não sabem? Então a dona Amanda vai explicar para vocês. Enquanto o Instagram vai chamando o povo aí, lembrando vocês que a live vai ficar salva, tá, gente? E não deixe de assistir depois no YouTube, certo? Na playlist lá dos médicos. Oi, Cida! Oi, Amy! Tá virado ao contrário. Eu ia falar, é só virar. Virado ao É só. contrário. Não era pra estar, né? Hã? Não era pra estar virado ao contrário, né? Eu tava atendendo até agora. Essa câmera doida. Normal. Coisas Deixa eu só. do celular. Deixa eu tentar Vamos arrumar tranquilo. aqui que eu tô vendo que tá um espaço muito pequeno. Olha, os corações é pra você, tá, Amanda? Porque ultimamente eu não tenho ganhado muitos corações. Não O tem ganhado pessoal muitos corações? tem ganhado muitos corações. Mentira. Mas, ó, vou te falar uma coisa. É que a live de hoje ela é muito importante. É uma live que fala muitas coisas do que eu acho, né? Então, eu tenho um vídeo no canal que você sabe muito bem que ele é muito famoso, né? Que é o Por que nós Sim. temos o Tupi na Paróquia. E eu acho que lógico que é um dos vídeos mais assistidos e é um dos vídeos que o pessoal mais se identifica comigo. E eu trago muito essa, lógico que eu sempre trago que tem na literatura, né? Que os médicos falam do porquê que temos o tumor na parótida, né? Mas eu tenho as minhas convicções, né? Eu tenho Sim. o meu caminho aí, o que eu acho. E um dos caminhos que eu acho é sobre as doenças psicossomáticas, né? Aham. Que você vai muito bem falar o que é, como é que É um assunto funciona. polêmico, né? É um assunto É, polêmico. Tem muito estudo a respeito, né? E tem pessoas que julgam e pessoas que defendem a ideia é, das doenças psicossomáticas, né? Então tem os dois lados aí, tem em todas as áreas, não é nem só na medicina, mas em todas as áreas tem os dois lados, que defendem e os que julgam, né, que não acreditam que pode influenciar. É que é difícil, né, Amanda? Nós somos seres humanos que a gente precisa ver para crer, né? Muitas coisas palpáveis, a gente precisa ver palpável, né? Então, Sim, quando não se tem algo palpável, a gente vai procurar em algum motivo. Eu falo para o pessoal, temos tumor na. Por que a gente tem um tumor na farótida? Eu fumei, eu bebi, é causa genética. Então, a gente sempre vai tentar achar uma razão física ou material sim, para justificar sim. aquela doença. E muitas vezes não tem, né? No caso da parótida, não tem, né? Exatamente. Da parótida e de tantas outras doenças, Sim, né? Se a gente for sim. pensar. É claro que não dá assim, né? Vamos já começando, né? Nem falei boa noite, porque o vídeo já estava aqui ao contrário. Boa noite, então, para todo mundo. Obrigado pelo convite de novo, Vanessa. É sempre bom a gente dividir o conhecimento e as informações, e acho que é um tema que é muito importante de trazer, né, pela parótida e por todos os outros tipos de doença que pode acarretar aí pela somatização de muitas coisas, né? Então eu queria te agradecer por essa oportunidade da gente estar aqui junto de novo. Tem tantos assuntos que dá para a gente trazer, né? Eu que E esse é um dos mais, acho que dos mais importantes, né? Até para é, trazer um acolhimento para as pessoas de por que que eu tô sim, assim, exatamente. Eu que né? agradeço. Eu sempre, bom, você me conhece, né? Você sabe o quanto eu acho o psicológico fundamental. Eu acho que se a gente não tiver uma saúde mental equilibrada, a gente não tem nada. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo, ter, enfim, sabe? Não adianta. Se a gente não E tiver é, e saúde, é o que a gente fala muito, falo muito até para os pacientes, a nossa mente pode dominar o nosso corpo, né? ela Então é assim,
Será que a gente pode falar que toda doença tem um fundo emocional? Não. Ah, o fundo emocional é o culpado por todas as doenças? Não também. Né? O que a gente sabe, né, como eu falei, é muito estudado sobre isso, é muito o lado que defende ou que julga, né? Mas o que o nosso emocional pode influenciar nas nossas doenças físicas? Né? O que os nossos transtornos emocionais, as nossas doenças emocionais também podem influenciar no físico. Né? Tem, pelo senso comum, que a gente pode falar até sobre a somatização, é quando a nossa mente entra em conflito. Sabe aquela famosa frase, quando a boca cala, o corpo fala? Sim, sei muito Né? bem. E isso a gente escuta de muitos médicos até falando. O Drauzio Exatamente. Varela, mesmo eu gosto muito dele, ele é um dos que fala muito disso. Se a boca É, falar, se você engolir, eu falo, né? Você vai engolindo sapos, daqui a pouco os sapos estão aqui e eles precisam explodir para algum lugar. exatamente. Né? Então, Exatamente. assim, quando a nossa mente está em conflito, quando a gente não consegue lidar com os conflitos internos, pode ter dores no corpo, dores físicas, de você sentir a Uhum, dor. Né? E aí uhum, a psicossomática que a gente fala está inteiramente ligada com a somatização que o corpo faz, o corpo e mente. Né? Os dois, não tem como a gente dividir. O corpo é uma coisa e a mente é outra. A gente é uma coisa só. O ser humano é algo em conjunto, corpo e mente. Né? Então, por sim. isso que a gente fala a psicossomatização, que é a somatização de quando a nossa mente não está dando conta de tantos conflitos e acaba afetando alguma coisa do nosso corpo físico também. Uhum. Né? Quantos tipos de doenças aí a gente já ouviu falar? Gastrite nervosa, É, asma ansiosa, a paralisia facial. a paralisia facial, né? Que É, recentemente até a gente tem visto de famosos que aconteceu a paralisia facial, né? E por sim, quê? Por um estresse muito elevado, de não sim, conseguir dar conta, né? Se a gente for pensar em todas as doenças, tem um fundo emocional. sim. Da gastrite, enxaqueca, dermatites, alergias, das pessoas às vezes Uhum. estarem muito estressadas, muito ansiosas, não estarem conseguindo lidar com aquele estresse e aí acaba pegando na pele também. Diabetes, pressão alta, as febres. Quantas vezes a gente já viu, não só em criança, mas em adulto? Tô com É, um problema, preciso resolver, não consigo resolver de jeito nenhum, não consigo sair do lugar, aí tem um febrão. Né? Tem as pessoas que têm a famosa ATM, quando, né, as dores que tem muscular, de ranger os dentes. Tem bruxismo. tantas outras coisas que a gente poderia citar também, né? Então, assim, se a gente pensar, né, vamos até pensar de novo aí num grosso modo, as batidas do nosso coração, depende do nosso emocional? Não. Não, mas se a gente está ansioso, pode acelerar ele. Pode ter a Exatamente. sensação da taquicardia, que muitas vezes não é taquicardia, é Exatamente. uma crise de estresse ou de ansiedade. Sim, Né? sim. O sangue que circula aí pelo nosso corpo depende do nosso emocional? Não. Né? Não. Então, por isso que a gente sempre fala, não dá também para a gente falar a Generalizar. psicossomática, a somatização é o Uhum. resultado das doenças. Não. É uma junção. Né? E aí vai muito mais além, porque aí tem toda a questão também de genética. Sim. Né? A pessoa é potencialmente já tem aí na carga genética e no ambiente em que a pessoa vive a predisposição a ter, né, por exemplo, uma pressão alta, um diabetes, isso pode ter uma carga genética e uma predisposição já a ter. E aí a pessoa passa muito nervoso, engole muita coisa, não consegue lidar com os seus sentimentos, com o que está sentindo, com o que quer pôr para fora, e aí Sim. pode somatizar. Eu falo que é sempre assim, o lado fragilizado. Qual é o seu lado fragilizado? De repente, de vocês da parótida, já é toda a questão da parótida que é mais fragilizada, das glândulas salivares. Eu falo por mim, o que eu tenho mais fragilizado é a minha parte respiratória. Se eu passo um nervoso a mais ou uma ansiedade a mais, se eu não identificar o gatilho, eu fico com falta de ar, ataca minha bronquite na hora. A doença psicossomática ela ataca o local mais fragilizado que você tem. Sim, aonde você tiver mais fragilizado, onde você tiver aí essa carga genética,
pode ser também um dos motivos, né, de ter. Tem toda a questão aí também de querer, do corpo querer expulsar aquilo. É a mesma coisa que a Sim. gente fala, quando a pessoa está muito ansiosa, né, às vezes as pessoas tá tão ansiosa que fica ou mexendo muito a mão, ou o pensamento muito acelerado, começa a tremer a pálpebra, a tremer a cabeça, a balançar a perna, de algum jeito aquela ansiedade quer vir para fora. É a mesma coisa na somatização. O corpo quer expulsar aquilo que está sentindo. Que psiquicamente está ali, você não está conseguindo elaborar, não consegue elaborar, mas precisa ser colocado para fora de algum jeito. Né? Então, por que a gente sempre fala? Né? O nosso sistema imunológico, quando ele está mais abalado, é onde ataca as doenças somáticas também. Né? Você está aí, está mais deprimido, mais ansioso, né? Os estresses do dia a dia, estresse no trabalho, o estresse em casa, com os filhos, com o marido, com os pais, com a rede de apoio que não apoia, né? Todos esses fatores podem deixar o nosso sistema também imunológico mais fraco, mais fragilizado. E aí é que vem, é o que a gente fala, né? Na parótida, de repente o seu ponto mais fraco são as glândulas salivares. E aí, e é muito, se a gente for pensar até visualmente, didaticamente assim falando, Sim. bem nessa região, bem na região É. que você engole tudo. Quantas vezes a gente falou isso? Você engole tudo, passa aqui, ó, na Uhum. saliva, engolindo a seco. E aí, como é que o seu Exatamente. organismo aceita isso? Eu dou um exemplinho também, né, lá no vídeo da a própria parótida. O que a gente precisa para falar, né? A saliva, né? Sim. Então, a saliva fica onde? Na parótida, uma Ah, das glândulas, né? E você vai somatizando, você vai engolindo, né? sim. Você vai. Angústia, pessoas que são muito angustiadas, que vivem com muita raiva reprimida, muita agressividade reprimida, né? Que guarda muito rancor, né? Tem todo o lado assim do pessimismo. Quando as pessoas são mais pessimistas, mais negativas, né? Acaba, né, mais estressadas, né, vivem angustiadas, de mal assim com a vida. Né? Não, não é nem de mal com a vida, porque se a pessoa está deprimida, é algo incontrolável. O nível de depressão que a pessoa tá pode deixar isso incontrolável e dar uma paralisada na pessoa, né? De não conseguir ver uma saída. Mas isso não Sim. significa que são só as pessoas que estão debilitadas emocionalmente, fragilizadas É isso emocionalmente. que eu ia falar, Amanda. A pessoa que tem algum tipo de problema emocional, ela é mais suscetível às doenças psicossomáticas ou é aquela pessoa que não é, mas ela pode ter também. Então, aí acho que já existiriam muitos estudos sobre isso, né? E estudos constantes, porque assim, né, o que a gente vê até nas referências que a gente tem, não são só essas pessoas deprimidas, ansiosas, que estão aí mais debilitadas emocionalmente. Pode ser a pessoa mais positiva do mundo, pode ser a Uhum. pessoa que faz terapia, a pessoa que faz meditação, a pessoa que faz exercício físico, que faz Uhum. check-ups anuais, que às vezes faz check-ups até mais de uma vez no ano, e pode em Sim. algum momento descobrir alguma doença também. Né? Então, assim, é aquilo, não é culpa total da mente e da somatização. Envolve Uhum. todo um contexto genético também, ainda mais dependendo de qual é a doença. Mas Uhum. a nossa mente domina o nosso ser e ele, de alguma forma, quer colocar para fora e aí somatiza, psicossomatiza, como a gente fala. Né? E aí vem alguma doença também, né? A minha avó, ela falava uma coisa bem de gente antiga mesmo, mas que hoje eu vejo todo sentido que ela fala ela fala assim, ai, porque a minha mãe da alma tá doendo. Eu falei, vó, o que que é mãe da alma? Ela falou assim, minha garganta. Quando ela passava muito nervoso, Uhum. ela falava essa expressão que ela não conseguia engolir. Então, hoje em dia eu entendo o que ela falava, Sim. né? Mas na época eu falei, gente, que mãe da alma é essa? Da Que onde que ela é tá isso? Não tô tirando? entendendo, né? Onde que ela tá, o que que ela tá querendo dizer com isso, né? Maluca, mas não, hoje em dia eu entendo que era uma somatização de circunstâncias e que Uhum. ela não conseguia lidar e ela não conseguia Digerir, fisicamente digerir, engolir. Olha que né? loucura.
Até essa questão aí desse digerir, desse engolir. Quantas pessoas, quando passa por um momento estressor aí, não tem gastrite? E Sim, essas gastrites, se você não trata e continua passando o estresse, vira úlcera. sim. E aí, às vezes, tem que passar até por alguma cirurgia por conta disso. Você sabe, Amanda, que tem bastante gente que me segue de paralisia facial que não é de parótida. É de É, paralisia facial de outros tipos de paralisia. E muitas delas não têm uma causa específica, né? E essas que não têm causa específica, falam, no dia anterior, eu passei muito muito nervoso. nervoso. E eu já acordei assim no dia seguinte. É o que a gente mais escuta falar. Eu tenho uma colega próxima que, alguns anos atrás, ela estava na faculdade, tudo, ela estava passando por algo muito estressor ali também, final de faculdade e tudo mais. E ela acordou, do dia para a noite, ela acordou com um lado dela paralisado e torto. E aí ela ficou desesperada. E ela fazia enfermagem na época. Então ela sabia, e aí ela sabia que tinha também um fundo emocional. Né? Sim, Foi algo desesperador. Ela teve que fazer físio depois, né? Todo um acompanhamento para ir voltando. Foi voltando, mas não voltou do dia para a noite. E aí não é? isso, né, é como vocês trabalharam na outra live, aí isso mexe com a autoestima, e a pessoa não quer sair de casa, a pessoa deprime, né? Então, assim, tem questões que não necessariamente, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu não tô conseguindo lidar com esse, eu vou ficar doente. Não, Uhum. mas tem uma chance, Sim, sim. né, E de te debilitar a ponto aí de alguns hormônios no nosso organismo já também não conseguirem fazer o efeito que eles precisam. sim. E aí é Agora, quando adoece. ajuda a pessoa, a forma da pessoa lidar com aquela situação, ajuda de algum sentido eu sei que não, mas ajuda a prevenir essas doenças psicossomáticas, por exemplo, você lidar com aquela situação de uma maneira, você vê o copo mais cheio que é mais vazio, ajuda a você a diminuir ou, enfim, Não tem a uma resposta prevalência exata, né? Não tem uma resposta exata. E foi como eu falei, mesmo, né, a gente sabendo que pessoas, né, quando estão mais deprimidas, mais negativas, pessimistas, que não conseguem ver saída para nada, muito estressada, ao mesmo tempo que essas pessoas têm uma probabilidade grande de ter alguma coisa somatizando também, as pessoas sim, positivas que tratam o autoconhecimento, que fazem terapia, que fazem exercícios físicos, que controlam tudo, essa questão hormonal, a questão física mesmo, também podem adoecer. Então, assim, né, não tem uma resposta. Acho que até por isso que existe muito essa discussão e esses julgamentos, porque não existe uma resposta 100%, sim. né? E E às vezes até faz confundir as pessoas de jogar a culpa também daquela doença. Fui eu que me adoeci, fui eu que me dei esse câncer. Então é por isso que tem que tomar muito cuidado quando se fala em somatização e psicossomatização, né? Para a pessoa não agarrar isso de como, nossa, fui eu que trouxe essa doença para mim. você sabe, Amanda, que tem um termo que eu detesto e que alguns médicos, eles até me falam em live e eu já falo, não, senhor, não fale isso, pelo amor de Deus, que é assim, doutor, de onde que vem o tumor na parótida? Ah, não sei o que. Aí eles falam, né, os possíveis lá, né, lá. Aí eles falam, mas vai ver que no fundo é azar. Não, porque aí, Não, tem pessoas que aí pegam isso para si, exatamente. Ah, porque eu sou né? E aí, azarado. sim, se é uma pessoa que está numa terapia, a gente consegue tratar e Sim, reverter isso. E se é uma pessoa sim. que não está em terapia? Vai só Vai ficar doer. com isso na cabeça e aí vai adoecer emocionalmente muito mais. Sim. E aí, como é que lida com esse paciente depois? Extremamente complicado. É por isso que até falam, quando eles falam e se verbalizam isso na live, eu interrompo. Eu falo, não, faz isso. Porque a Aham. gente não escolhe estar doente, doutor. A gente não escolhe vir cá com Sim. você. Né? Então, E a assim, não é gente uma coisa. sabe também, né, Vanessa, que hoje é muita coisa que influencia nas doenças Sim, também. A questão da alimentação, a questão do sedentarismo, tem muita coisa que influencia. E aí é o que a gente fala, que uma das coisas é o lado emocional, que também influencia. e o falar sim para tudo, não conseguir falar não, Amanda, influencia a pessoa que fala, Com não vou fazer isso certeza. com você. Porque a pessoa muitas vezes está falando sim para o outro e o não para si, né?
Muitas vezes não, a Mas, maioria das vezes, quando você não sabe falar o não, você só fala sim, sim, você está se esquivando ali de situações, né, para o outro e pegando para sim, você. exatamente. Né? Então, quando a gente fala, quando a gente pega no pé até, por exemplo, de tem algum paciente, aí tem alguém na família que está doente, de incentivar a fazer terapia, é por isso. Né? Porque a rede de apoio está ali também para ajudar, mas muitas vezes não sabe como lidar. Né? E às vezes não é nem por A rede mal, de é por apoio uma falta de conhecimento, é por não saber, né, o que está acontecendo realmente ali com a pessoa, de não ter o entendimento. Por exemplo, quando é uma questão emocional, não tem o conhecimento sobre aquele problema emocional. Aí acaba julgando, não sabe, né? Tá só com preguiça, não quer sair ali do quarto. Ah, é não, mas verdade. isso daí, é fichinha isso daí que você está passando. Né? Não Ou, se ou, preocupa, é um probleminha fácil de resolver. Quantas vezes você não, escuta não isso? custa nada, você vai ali e já vai acabar e já tá tudo E bem. tem uma outra coisa que eu escuto muito dos pacientes, né? Principalmente pacientes oncológicos. Ah, eu ouvi de pessoas muito próximas. Ah, mas não é nada, você nem vai ter que fazer químio, nem vai ter que fazer rádio. Ou quando Fica isso faz, né? Ah, mas só né? rádio que você vai fazer? Ah, rádio é leve. Ou quando faz químio, nossa, mas você tá fazendo químio, mas seu cabelo nem caiu. É, Ah, nem foi tão grave assim, então. Falta de conhecimento. E falta de empatia também, de olhar para o outro e entender como que o outro está se sentindo, né? posso te falar que é falta de conhecimento, e também, mas também tem uma galera que é maldoso, né, Amanda? Maldoso. Também tem isso. Tem Né? gente que é E assim, maldoso. hoje em dia, falar que é falta de conhecimento é até mais Quase. fácil a gente falar, né? Com tantas É, formas de ter esse conhecimento. exatamente. Exatamente. A falta de interesse, né? Falta de Falta de, interesse, muitas vezes, falta né? de você eu li um comentário aqui que eu quero. O médico falou que eu fui premiada. Ai, gente. E às vezes, né? Às vezes é algo para eles tão comum que eles acabam falando sem a maldade. Só que não sabe como que o outro recebe essa frase. Como é que o outro está emocionalmente ali para receber isso? Tenho bastante médico que realmente, eu acho que o dia a dia deles é tão automático isso, eles veem tantas doenças, é repetido, né? Que às vezes realmente eles soltam, assim, porque não sei o quê. Eles até falam de uma forma tentando consolar a pessoa, olha, aconteceu com você, mas assim, é raríssimo. Nossa, foi um fato isolado, né? Eles até Até tentam. vi isso, né? Como assim é Exatamente. raro? Vão saber como tratar, né? Mas tem médico também, Amanda, que fala é bem difícil. Curto e Tem médico grosso. que tem médico que não tem um pingo de empatia Não com tem, qualquer não coisa. tem, Tem, não só médicos, em todas as áreas, Qualquer em profissão, todas as né? Eu acho que profissões, qualquer que não tem a empatia de olhar realmente ali para o que o outro está sentindo, né? porque isso é característica, né, mano? Isso vem da pessoa, né? Não Da vem pessoa, do da profissional. personalidade, né? A Aí vem assim, vem da personalidade, personalidade e de todo o histórico de vida da pessoa também, do sim. ambiente em que a pessoa também conviveu, viveu ali durante toda a vida, né? Tem algumas Ah, mas pessoas que podem viver num ambiente hostil, negativo e fazer diferença. sim, Mudar esse ciclo, romper esse ciclo e fazer a diferença depois. sim, Esse é um dos ressignificar, pontos também. Ambientes hostis, negligência, que às vezes passa desde uma infância, uma vida inteira. E aí lá na vida adulta a pessoa tem alguma doença, né? E nossa, de onde veio isso? Né? Nossa, né? Ninguém na família nunca teve isso. Então o ambiente também, e principalmente o ambiente a pessoa sendo negligenciada, mexe com o emocional da pessoa. você crescer numa família que não é ok, né? Ou amigos que não são ok, ou até pessoal do trabalho, enfim. Onde você tem gente que não são uma galerinha boa, que são pessoas tóxicas, pode Tóxico. sim E influenciar quantas até. vezes, né, a gente escuta muito no consultório, né, de muitos pacientes que têm pessoas tóxicas à sua volta e dependendo do momento que o paciente está vivendo, ele não consegue se livrar dessas pessoas tóxicas. Tem que aprender estratégias aí, né, elaborar estratégias para lidar com aquelas toxicidades todas e não deixar te afetar 100%. Nossa, como é que consegue fazer isso, Amanda? Tem algum caminho?
Se tivesse uma poção mágica, né? Era tão fácil. Eu queria uma poção mágica para ajudar alguns pacientes a se livrarem de algumas coisas. Mas não tem, né? É no autoconhecimento de você começar a perceber os seus limites, o que que tá ou não sobre o seu controle, aprender a falar os não, né? O que eu sempre falo, né, para quem é meu paciente sabe, né? Você tá falando não, você tá falando sim pro outro e tá falando não para você, isso é justo. Que a gente leva muito no sentido de, ai, vou falar não, ai, vou estar sendo egoísta. Tá sendo muito mais egoísta falando não para você, né? Mas é Exatamente. difícil, porque é algo, acho que até cultural, que a gente já cresce assim, nessa educação culturalmente. De que tem que ser Uhum, bonzinho, tem que ajudar o próximo, tem que ajudar os mais velhos. Tudo bem, tem, mas peraí, qual é o meu limite? sim, Tem que respeitar os próximos, sim, tem que respeitar os mais velhos, ajudar no que puder, mas dentro do seu limite, do que está no seu controle. Você vai se esquivar e deixar de fazer coisas por você para fazer só pelo outro? Aí não tá certo. não dá, né, Amanda? Não Chega dá. uma hora que o corpo, ele não Você se consegue, ele... sabota, né? Você se sabota. Aí já é até um outro tema, a autossabotagem que a gente às vezes tem, né? Exatamente. Né? Às vezes você quer ser tão perfeccionista, você quer fazer tudo tão certo pelo Uhum, outro, e você sabota você mesmo, deixa você para trás. exatamente. Né? E aí, É, qual que é você o acaba, benefício dicio, né? não tem Né? benefício nenhum. Quando aprende a falar o não, é assim, você falou como fazer isso, não é do dia para a noite. Não, não É um é. trabalho diariamente de formiguinha, de você Uhum, começar a se policiar, a uhum, perceber, peraí, sim, aqui eu não preciso falar o sim agora de imediato. Eu posso até ajudar no que precisar, mas peraí, no meu tempo. exatamente. Né? Exatamente É um isso. trabalho de formiguinha, tem que ir indo aos poucos mesmo, porque você não vai conseguir do dia para a noite começar a falar não para todo mundo. Eu posso falar como causa própria, né? Que eu posso falar como causa própria, né? Porque até mesmo lá no canal eu relato muitas coisas, porque eu sempre tive uma dificuldade muito grande de falar o não, né? Eu deixava muitas vezes de fazer coisas para mim e que não eram coisas assim fúteis, às vezes era alguma coisa, algum compromisso de trabalho ou alguma coisa, sabe? E para poder me encaixar em algo que outra pessoa me pediu e Sim. que não tinha necessidade nenhuma, né? E E muitas vezes as pessoas se desdobram para fazer pelo outro, exatamente, né? E aí vira algo cansativo, às vezes até torturante para si, mas não, mas eu estou fazendo pelo outro, exatamente. E né? aí E aí muitas vezes lá na frente o outro e lá na nem frente você pode sentir também, né? Por tantos sims falados aí, não os falados para você, né? exatamente. E a gente vai. De você estar se sabotando, falando sim para o outro, não para você, e lá na frente você Uhum, adoecer e aquele outro não tá do seu lado também para te ajudar. Isso acontece exatamente. muito também, né? Então, Você vai engolindo, você vai falando sim para todo mundo, sim, 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 sim. Vai chegar uma hora que seu corpo ele não vai aguentar mais. E aí sim, ele vai padecer alguma coisa. vai padecer em Alguma alguma coisa coisa. Vai vai somatizar e aparecer. te trazer em alguma possível doença, e às vezes até doenças crônicas, doenças que você tem que tratar para o resto da vida, Exatamente. né? E Ainda olha, quando tem doenças, tem problemas que acontecem que, né, a somatização também ajuda, mas ali você faz uma cirurgia, faz um tratamento e ok, fica livre. Mas tem doenças que não, quando são crônicas, por exemplo, uma pressão alta, um diabetes, é, tem tantas outros problemas que aí você tem que tratar pro resto da vida. Então não é eu vou melhor dar um exemplo. prevenir? Eu vou dar um exemplo, Amanda. Você falou de doenças crônicas, mas eu vou dar um exemplo da própria parótida, que não é uma doença crônica. Arrancou, acabou, tirou, né? Mas eu vou dar um exemplo para o pessoal que vai assistir para trazer para o mundo deles. Tem uma médica que eu fiz uma live com ela, que ela fez uma cirurgia em uma pessoa, tirou o tumor na parótida, né? Limpou as margens, tudo lindo, maravilhoso, e a pessoa voltou a ter o tumor. De novo. A médica estranhou, fez de novo a cirurgia, Sim. foi de novo voltou de novo. Só que essa médica, a live dela é da doutora Isabela, Eu vi essa live. ela falou assim, cara, não, aí eu precisei conversar com ele mais a fundo para saber.
E aí ela foi falando, conversando com ele, aí ele falou algumas coisas para ela, né? E falou que ele tinha vários traumas e engolia Olha, várias coisas. E aí ela falou: Ah, então tem coisa que está explicada aí. Então, enquanto ele não. Eu achei muito. Eu achei um exemplo muito palpável para a sim, parótica. Enquanto ele não se trabalhou, ele continuou tendo. continuou tendo, olha só, né? E num Como período de tempo, eu parótica. lembro que ela falou na live, um período de tempo pequeno até, né? Exatamente. Foi Sim. curto o espaço de tempo, menos de um ano. Ele parecia, eu acho que ela operou pela terceira vez ele, acho que foi a última vez, se Deus Aham. quiser que seja a última vez dele. Sim. E ela falou: se você não trabalhar isso dentro de você, isso vai ficar. Vai ficar te angustiando, né? Te deixando aí engolindo todos os sacos, e Exatamente. uma hora eles querem sair. E Exatamente. é o que a gente sempre fala, né? Que bom que com o passar do tempo também os médicos estão olhando com muita sensibilidade para o paciente. Né? Sim, Quantas vezes no pronto-socorro chega paciente achando que está infartando? sim, Com dor no sim. peito, formigamento, palpitação, né? Tô infartando. E aí, assim, é óbvio que vai chegar no hospital, vão fazer todos os procedimentos para ver se realmente esse paciente não está infartando. Só que hoje a gente já vê muito mais assim, o médico conversando. Olha, você deve estar somatizando. É, Não é exato. um infarto. Pode ser, porque é muito parecido à crise de pânico ou de ansiedade, uma crise mais forte. Tem sintomas muito parecidos com o do infarto, por exemplo. Né? Então a Sim, gente vê muito essa sensibilidade dos médicos de também olhar para o lado emocional agora, sim, sim. né? De Cada o vez que mais está acontecendo? Você passou algum estresse? Passou algum nervoso? Né? Por que te atacou a dor na coluna? sim. Né? O que aconteceu no seu dia? Eles mesmos perguntam. Eles Hoje, orientam a passar no psiquiatra, a passar no psicólogo. hoje em dia eles estão muito mais, eles sabem, né? Hoje em dia que o psicológico ele comanda 50% da situação ali. Então, Sim. hoje em dia eles estão muito mais acolhedores, eles estão muito mais com a mente aberta, porque Sensitivos também para o lado emocional. sim, porque infelizmente a cada ano que passa assim o mal do século é sempre essas doenças emocionais serem cada vez mais constantes, mais frequentes e acomete mais pessoas ainda, Mais né? pessoas. Então assim, A gente pode, né, se fizer uma pesquisa rápida, no Google mesmo, né, de 10 anos atrás, sobre câncer, sobre depressão e ansiedade, os números de 10 anos atrás para agora são estrondosos, assim, de maiores. Né? De sabe, pessoas se Amanda? formando, precisando se formar, mais profissionais aí também para determinadas áreas, da parótida mesmo, quanto a gente já falou. Há 12 anos atrás, quando você operou, qual era o conhecimento sobre a parótida? Nossa, era bem primário assim. Sim, E também a tecnologia, né? A medicina vai evoluindo, né? evoluindo Vai muito, né? tendo mais tecnologias, então vão trazendo mais facilidades aí para as pessoas. Até o Dr. Rafael ele fez uma entrevista para um programa de televisão que até aquela gente, como é o nome da apresentadora? Claudete Troiano. Aí eu não Uhum. sei, ela recebeu uma pergunta, ela falou, doutor, olha, recebeu uma pergunta esquisita. Tá falando aqui se o senhor acha que o câncer vem de fundo emocional. E a resposta do Uma Dr. Rafael foi esquisita a pergunta. justamente, né? Aí o doutor falou assim, acho. E aí ela olhou com uma cara para ele, doutor. E ele falou, não, olha, realmente, lógico, né? A gente tem que levar no contexto, mas eu acredito que o emocional. Então, Então, assim, os e é isso, próprios é o médicos. contexto, é a genética, é como tá os últimos meses, últimos anos dessa pessoa, tudo isso influencia. Até porque algumas questões, algumas doenças, elas não aparecem do dia para a noite. Né? Por exemplo, um câncer. Sim. Você pode pegar, né, num exame ele bem no início, mas Uhum. há quanto tempo que ele já está ali crescendo? É. Né? Então, assim, não é assim, mas no último mês eu estava bem, eu não fiquei estressada nem nada, mas tá. E durante toda a sua vida, como é que foi? Sabe, Amanda, que quando nasceu o meu tumor na para, eu tinha 16, eu lembro nitidamente, eu lembro nitidamente.
E eu lembro que eu passei uma situação muito pesada. E ele nasceu. Uhum. E engraçado, coincidência, absurdo, não. Quando eu tive o segundo, que não foi na parótida, mas foi outro tumor de outra glândula salivar, 3 anos depois, foi uma situação bem semelhante. Parecida. Exatamente. Então eu falei, não, tem Então, alguma coisa. e você percebe que o corpo dá sinais. Sim, O sim. corpo Ele dá vai, sinais. ele vai falando, olha, precisa cuidar disso aqui, e você não vai, você vai lá Você engolindo, precisa, né? engolindo. É meio que assim, um sinal assim, você precisa expressar um pouco mais essa emoção, colocar um pouco mais disso para fora, né? O Exatamente. não expressar as emoções pode prejudicar a saúde física também. Demais, demais. Então, eu sempre gosto desse exemplo também. Eu sei que tem gente que vai falar, não, mas eu sempre fui uma pessoa que falei, nunca engoli nada, né? Mas em outros quesitos, Será? em outros quesitos, pode ser que você Sim. Ou em tenha, outros tenha quesitos, em outros momentos também. Você pode falar isso do agora. Não, eu não engulo, eu não levo sapo para casa, eu não engulo sapo nenhum, né? Eu solto tudo que. Mas você sempre foi assim. é, E você faz isso ou você faz da boca para fora e ali dentro você fica se remoendo. Até pelo que você falou. exatamente, exatamente. E é difícil porque existem pessoas que elas precisam realmente tem uma pessoa específica que eu sempre falo para ela, a gente conversa bastante, aí ela fala, não, mas eu li tal artigo que agora eu achei a radiação que faz o tumor na parótida. Eu falei, não, mas isso é só um estudo, é baseado em nada. Eles Aham. falam que é sobre especulação, né? Não, mas agora eu vou tentar. Mas é porque, principalmente num princípio aí, quando você recebe o diagnóstico, tenta achar um culpado. Sim, porque Tenta ele achar um vem. motivo palpável ali para aquilo. Uhum, Né? Então, é, às vezes a pessoa ainda está numa negação da doença, sem compreender, né, como que vai ser todo o processo, e aí tenta achar um culpado. Foi a e radiação, fica, não, sim. e fica, viu? Que tem pessoa que tem anos que já operou, já tá tudo lindo e maravilhosa, mas elas ainda tentam achar algum motivo palpável para aquilo. Elas não acreditam que venha de fundo emocional. Não, eu acho que é alguma coisa genética, alguma coisa de radiação, alguma Então, coisa é do o que eu tipo. sempre falo, também. É uma É, junção disso tudo. é uma junção. É uma junção da genética, pode ser até uma junção da radiação, uma junção do emocional, né, de como você tá, os seus hormônios ali também, dependendo de qual é o seu problema. É uma Sim. junção de tudo. Né? Acho que não dá para culpar, entre aspas, aí 100% o emocional ou 100% a genética. É uma junção, é um pouquinho de cada um, é um quebra-cabeça que vai se formando, e aí em algumas doenças vem aí a doença. E Amanda, a pessoa que tem aí a doença emocional, ela consegue passar por esse período aí da somatização com mais tranquilidade, buscando o quê? Ela precisa fazer o quê para que ela consiga aí passar com mais tranquilidade esse período? Terapia. Tem que passar pela terapia para começar. Ligue para um psicólogo e marque terapia. Mas é assim, Vanessa, para conseguir atravessar isso, né? É claro, tem a terapia, dependendo de como a pessoa é também, o grau aí de enfrentamento da pessoa, precisa de um acompanhamento psiquiátrico também, Sim. né? É o que a gente sempre fala muito aí quando descobre uma doença, de ter uma confiança muito grande na equipe que você está passando, né? Por isso que a gente até orienta a predisposição da família, da rede de apoio, não diria nem da família, da rede de apoio. Porque Sim. na hora, né, recebe o diagnóstico, uma primeira consulta, às vezes é uma carga de tanta informação que a pessoa não absorve metade do que está sendo falado ali. Chegou em Exatamente. casa, parou para pensar, caramba, eu não lembro mais o que o médico falou. Né? Então, Exatamente. eu sempre oriento os pacientes, levar alguém junto na consulta, levar suas dúvidas anotadas num papel, né? No papel, hoje no celular, no bloco de notas, leva, né? Porque depois você sai de lá e fala, caramba, tinha tanta coisa para perguntar e esqueci. Né? Então é assim,
a terapia, em algumas vezes o acompanhamento psiquiátrico também, ter uma boa confiança e criar um vínculo bom aí com a equipe que vai cuidar de você, Uhum. com a equipe, com o hospital, a clínica, seja lá o que for, você sentir confiança, se sentir à vontade ali. Porque não adianta você estar passando num lugar e não sentir a confiança de que aquele lugar vai te ajudar. E se sentir acolhido também, né, Se Amanda? sentir acolhido, Não né? adianta dar mais Nesses dor. momentos você vai perceber nesses momentos também quem que vai estar do seu lado para você como rede de apoio. Não vai ser todo Exatamente. mundo. E Não aí, vai. muitas vezes é porque a pessoa não sabe lidar, né? Não sabe lidar com aquele problema, e aí é melhor eu me esquivar. E eu falo até Uhum. que muitas vezes é melhor se esquivar do que falar besteira. Eu também acho. Do que Eu falar também acho aquele uma tipo de coisa. coisa que a gente falou, mas vai tirar, vai fazer a cirurgia e tá tudo certo, não precisa se preocupar. Vai Ah, dar vai tudo ser certo. Tudo benigno. bem, a gente já tem Ele é dentro da gente benigno. a vontade de que dê realmente tudo certo. Uhum. São frases Mas clichês que às vezes magoam demais quem tá ouvindo. exatamente. Ah, mas é benigno. É, não é nada demais. É benigno, nem é câncer. Nem é câncer. Nossa, eu escuto demais isso dos pacientes. Que sempre alguém falou isso pra eles. E assim, é o que você falou, é pessoas que não têm informação, né? Porque se elas realmente soubessem o que é, né, elas não falariam Só isso, que né? hoje é como você falou, hoje não ter informação é uma coisa, não querer se informar é outra. Porque hoje tem muita facilidade para se informar. Exatamente. Hoje nós temos a nossa aqui, querida internet que facilita a nossa vida, né? A Facilita gente muito. tem É claro que tem que tomar cuidado, porque eu falo que o Dr. Google, às vezes, né, qualquer sintoma que você procurar nele, você já tá morrendo. Então tem que tomar cuidado com o que pesquisa também. sim, sim. Né? Tem, E para fazer, né, para ter uma forma mais leve de lidar, é isso, é o apoio, o acolhimento que você tem, fazer terapia. Se for necessário, se o seu psicólogo indicar, fazer também o acompanhamento psiquiátrico, sentir a confiança na equipe que está cuidando de você. Pesquisar mesmo sobre o tratamento, né? Eu não senti muita confiança? Busca uma segunda opinião, né? sim. Que você sinta um pouco mais de confiança aí também, né? Tem que ter essa confiança. Tem que ter esse vínculo. É a mesma coisa quando faz terapia. Se não tem o vínculo do psicólogo e do paciente, não vai para frente. Eu falo que patina, patina não sai do lugar. Né? E Exatamente. é assim, eu brinco sempre assim, venha para terapia de coração aberto. Porque não adianta Isso. também você ir para terapia e não, tá tudo bem resolvido. Tô aqui, mas tá tudo ótimo. Vou só fazer um tratamento ali, mas tá tudo bem. Uhum. Não tá tudo bem. Não tá. Exatamente. Nunca tá tudo bem, gente. Nunca tá tudo bem. Não tem uma pessoa que é 100%, não, sou 100% assim, não Né? E na existe isso. terapia, o que a gente vai começar a trabalhar com o paciente? Identificar os gatilhos emocionais. Identificar o que te deixa ansioso, o que te deixa nervoso, o que te deixa mais deprimido, né? Como é que com o passar do tempo, como é que você consegue elaborar isso? Né? Eu vejo muito no consultório, assim, as pessoas chegam sem saber, por exemplo, o que é um gatilho. O que me traz um gatilho de ansiedade? Quando a pessoa identifica, que às vezes é O que uma que é um palavra de gatilho? uma pessoa, que é uma pessoa que traz esse gatilho, é tão mais fácil de elaborar e conseguir lidar e enfrentar Então, gatilho pode ser várias coisas, né, Amanda? várias coisas. Às vezes é uma palavra que te falam, que traz um gatilho lá da sua infância, pode ser, que você ouviu muito e te traumatizou. Ou pode ser Uhum. uma pessoa que é o seu gatilho, porque é uma pessoa mais tóxica, mais manipuladora, controladora. Pode ser, de repente, aí, dependendo de um trauma que passou, de ver uma propaganda na TV, de assistir um filme ter um gatilho. E, Pode ser várias coisas o gatilho. E aí, na terapia, a gente ajuda o paciente a identificar esses gatilhos. Para aí sim ele começar a busca da elaboração dos gatilhos também. Seja lá do que for o gatilho. Às vezes a gente fala do gatilho na ansiedade, mas é em tudo. É o gatilho de estresse, o gatilho deprimido, o gatilho da angústia, da tristeza, de tudo. uhum. Né? E aí na terapia a gente ajuda a elaborar. Você começar a elaborar, entender, se autoconhecer, entender os seus limites, porque às vezes as pessoas chegam lá sem saber qual é o limite. Né? Foi, né, tratado uma vida inteira daquele jeito, não sabe nem como é ser Uhum. acolhido. Uhum.
Como é ter um carinho, uma atenção, um ombro amigo ali para chorar, para falar, para desabafar. Né? Então, Quando aí, tem, a terapia assim, ajuda nisso. Aí eu falo mais voltada aí para terapia, voltada mais para psicanálise, que é com o teu trabalho. Né? E na uhum, psicanálise a gente trabalha muito com questões e traumas do que você viveu, conflitos que você viveu e que uhum, acabam influenciando no hoje. sim, Né? Tem outras técnicas, né, dentro da psicologia também que se trabalha, né, mas até falando da psicossomática, a psicanálise fala muito da psicossomática. Tem outras áreas até da psicologia que não falam. é, Né? Existe, em Paris, se não me engano, uma escola só sobre psicossomática, que é trabalhado sobre psicossomática. Né? Então, assim, tem alguns autores que você vai ler, assim, da psicologia que não acreditam na psicossomática também. Que é só no olha, comportamento, no agora, no que está acontecendo agora. Né? Então, a psicanálise acredita na psicossomática. Não culpa a psicossomática de tudo. Não culpa a somatização de tudo, mas sabe que tem influência. sim, Né? Então, assim, você tem, já tem essa potencialização a ter uma doença por uma questão genética, né? Por já ter passado por algum outro processo, uhum, fica alerta, né? né? É o autocuidado. Além do autoconhecimento, o autocuidado. De se observar, de ficar atento à sua saúde, né? E como eu falei, às vezes a pessoa tá atenta, tá fazendo os Uhum. check-ups, tá tudo em dia e mesmo assim adoece, né? E não é culpa da pessoa. E aquela pessoa, Amanda, que eu já fiz essa pergunta, mas eu vou repetir para as pessoas que forem assistir essa live, elas também. Fica bem gravado. E quando a pessoa não acredita na terapia, Amanda, faz o quê? Como é que fala para essa pessoa que ela precisa se cuidar e aquilo vai ajudar ela? Aí é mais difícil, né? É Eu já difícil, tive né? casos de pacientes que chegaram até mim, assim, por a esposa implorar, pela mãe implorar para fazer terapia. E de ouvir na terapia. Isso aqui não faz Uhum. sentido nenhum. Ah, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Já ouvi, e assim, vamos trabalhar. Vamos indo aos poucos. Aí é pelas beiradas. Você não pode entrar cutucando a ferida da pessoa. Sim. Você tem que ir entendendo o contexto. Por que que essa pessoa tá tão reprimida aí de Travada. não se sente acolhida, não se sente amada. Geralmente, quando acontece isso, são os pacientes que têm mais coisa para trabalhar. É, é. Né? Porque é muito comum, né? Eu sempre faço essa analogia aí, por exemplo, com uma cicatriz. Você tem ali uma cicatriz. De Sim. vez em quando, você vai sentir que ela está querendo abrir. E o que que você vai fazer com Uhum. isso? Né? Você vai deixar ela abrir, rasgar de novo? Ou você vai tentar olhar para ela, elaborando o porquê que ela está ali? Uhum. Né? Estou fazendo até assim por causa da parótida. Né? Mas Não, tá tudo certo. vamos pensar, né, nesse sentido, de uma cicatriz. Então, tem pessoas que não querem cutucar uma ferida que está aberta já. Só que aí a pessoa não vê que a terapia pode ajudar a ir fechando essa ferida, Sim. a trazer a cicatriz. Uhum. Né? Quando a pessoa não quer, é muito difícil. Não, não tem. Por obrigação, eu falo que assim, quem começa a terapia por obrigação é difícil de continuar. Pacientes que eu já tive que vieram assim dessa forma meio empurrados, Uhum. ainda conseguiram entrar em contato, né, com o autoconhecimento e permanecer e mudar totalmente a visão que tinha de terapia. Nossa, Né, de nossa, eu não sei o que teria sido se eu não tivesse começado a terapia. Né, nossa, mas até ir é a mesma coisa quando a gente fala de dependente químico, né? Quando vai por obrigação, quando não quer o tratamento, é difícil sim. de sair e ter uma evolução. Então é a mesma coisa na terapia. Se a pessoa não quer a ajuda, vai mais, né, vai empurrado, aí Uhum. vai muito ali de como é o vínculo também. De você conseguir quebrar algumas barreiras dessa pessoa e fazer a pessoa entrar em contato com ela mesma, né? Com o que ela, com o que precisa trabalhar nela mesma. Eu vou dar outro exemplo nesse sentido, vou trazer para o mundo da parátida para eles entenderem melhor. Então, há anos atrás, tinha uma pessoa que ela teve vários tumores na parótida, acho que teve mais de 6, 7 vezes repetido. Nossa. Enfim,
teve várias repetições, e aí, quando eu fui delicadamente, que eu sou extremamente delicada, e olha, você, né, você passa no médico, você faz algum acompanhamento com psicólogo. Quando eu falei essa palavra, a pessoa faltou me, não sei, não, vou fazer porque eu não sou maluca. Eu falei, Tem um não, tabu e um preconceito muito grande ainda, né? olha, eu fiquei assim, falei, não, me desculpa, não, não precisa, eu preciso de um médico que realmente vai me operar e que esse tumor não volte mais, é isso que eu preciso. Aí eu fiquei muito chocada, E tem é, muitos pacientes assim. né? Na época que eu atendi em hospital, no próprio hospital a gente via muitas pessoas. Psicólogo, eu não quero falar nada. Não tô doida. Tô É, aqui tratando uma doença física. Tem muito ainda o tabu e o preconceito das pessoas não entenderem qual é o papel do psicólogo, né? De que tá ali para ajudar você a elaborar suas dores e transformar essas dores. ressignificar, se transformar uma pessoa Ressignificar. melhor, Trazer um transformar. sentido novo para muitas coisas aí na sua vida, né? Dos Exatamente, seus limites, de identificar os seus limites, né? exatamente. Quantas pessoas hoje, né? Falando até de trabalho também, né? Que muitas vezes adoece também toda a pressão que as pessoas passam ali. Hoje já é muito falado e já é reconhecido no CID também o burnout. Sim. É, Quanta luta nós passamos até conseguir que fosse reconhecido, não, né? mas Então, você assim, em passou todas as longe. áreas da nossa vida, a gente tem que saber os nossos limites também, né? E procurar se observar, ficar atento a qualquer sinal diferente, né? E não se culpar. Adoeceu, né? Eu sei que é A culpa não difícil. é sua. Muitas vezes a pessoa, né, se culpa, ou culpa alguém, ou culpa algum procedimento que fez alguma vez na vida, Sim, né? Mas sim. é buscar ressignificar. O que que eu vou fazer a partir de agora? Né? É difícil, logo a hora que recebe o diagnóstico, como é que vai ser, da onde veio. Acho que a maioria das pessoas perguntam, mas da onde veio isso? É, Por que comigo e da onde veio isso? São acho que as duas principais perguntas que vêm aí para um diagnóstico. por que comigo? Da onde que veio? Sim. Qual causa? O que que eu fiz? O que que eu fiz O para que merecer isso? Quantas vezes eu já escutei isso? que eu fiz? Ah, eu acho que, sei lá, eu fui uma pessoa muito para ter esse karma. Né? Tem gente ainda Sim, que puxa para isso, né? E não sim. é. E não Nem é, escolhe. né? Todo mundo está suscetível a qualquer tipo de doença. Né? De novo, reforço, as pessoas mais negativas, mais deprimidas, mais ansiosas, que engolem muito, que não conseguem expressar o que sente, pode ter uma proporção a mais aí, né? Uma possibilidade a mais de adoecer de alguma forma. E isso em qualquer doença, não só falando em tipos de câncer, né? Mas as pessoas positivas que têm o autoconhecimento e o autocuidado também podem adoecer. Porque aí volta para aquilo, a questão genética, a predisposição a ter aquela doença, né? Uhum. É como se fosse um complemento, né? É uma junção da genética, da somatização, da psicossomatização, né? E quantas vezes aí também a gente vê os médicos revirando a pessoa, porque vamos descobrir o que você tem. Tem médico que Sim. se dispõe a procurar, e aí faz um monte de exame, não é Não nada. é. É emocional, não é nada assim, né? Não é nada físico. É o Sim, emocional. sim. É o emocional que tá abalado, que tá fragilizado e que tá causando todos esses sintomas que às vezes pode ser sintoma de pressão alta, sintoma de infarto, sintoma de tantas outras coisas aí, mas é o emocional. Não é a questão física em si. Exatamente. É outra coisa, não é o físico. É o procurar achar o palpável, né, Amanda? É Sim. querer Preciso da saber da onde. resposta, né? Eu preciso saber de onde veio isso daqui. Eu preciso da resposta de onde veio. Eu preciso saber, né? É E por isso que aí é vai tão difícil. da ansiedade aí da pessoa também com essas respostas. De ter que ter uma resposta, como você falou, ter que ter uma resposta plausível para aquilo. E nem Exatamente, tudo né? tem, né? E a gente sabe, se a gente for falar da parótida hoje, que tem
chamado muito mais atenção e as pessoas têm falado muito mais sobre parótida. Há 12 anos atrás, quando você teve, não Não, sei nem o que que era, vou operar, não sei nem do que, não sei nem como vai ser o pós, é, sabendo que né? existia, né? A gente Sim. nem É, sabia que as referências, né? Aí quando a gente busca, né, de ter alguma coisa plausível, as referências que tinham eram muito poucas. tinha O quase nada. conhecimento que tinha era muito pouco, né? Nenhum. Nenhum. É, Na verdade, não, bem pouco, nenhum ainda, bem pouco. não é quase nada. Mas é bem isso, Amanda. Quando as pessoas me perguntam, ai, Vanessa, o que você faz para de prevenção aí? Eu falei, gente, prevenção é cuidar da nossa mente. Se Sim. você cuidar do seu corpo, mas cuida principalmente da Da sua sua mente, mente também. você vai, né? É o equilíbrio, né? É o É. equilíbrio, manter o equilíbrio. E outra, E não adianta nunca. ser uma pessoa lá que vive numa academia, que é super sarada, que é super fit e tem a cabeça sou Exatamente. fragilizada, não consigo expressar o que eu sinto. Tem que ter o equilíbrio. Não é o 880, tem que ter o equilíbrio. E ressignificar. Se você não ressignificar, Então, não e aí na ressignificar. terapia, a gente tenta ajudar o paciente também, né? A gente não vai trazer nenhuma resposta pronta para o paciente. Não é a nossa Ele tem função. Mas é de conseguir moldar caminhos para o paciente enxergar e conseguir ressignificar. sim, sim. É você se trabalhar também, né? A terapeuta ela Sim, tem lá o papel dela, mas se você não quiser também se ajudar, não adianta. não adianta. Não, Tem que, não, eu que falo, tem que trazer o material ali também da terapia. Quais são suas exatamente. dores, quais são seus incômodos, né? Isso. O que que você gostaria de melhorar, o que que você acha que, isso aqui eu podia ser pior até. É isso, E de você tem que trazer estar o afim de conteúdo se ali ajudar, também, né? né? Você tem que estar afim de se ajudar também, porque se você não Sim, tiver, também não sim. vai. A gente entende que quando vem um paciente que está com uma depressão muito grave, é mais difícil para o paciente se abrir. Porque o Sim. paciente já está apático, já não sente mais prazer em tantas coisas que fazia. Uhum. Né? Mas só dele estar ali querendo se ajudar, aceitando o tratamento, já é algo muito positivo. Né? Já está querendo sair daquele buraco que a depressão coloca. Né? Tentar entender as causas aí, né? Por que que eu estou tão deprimido? Deixa eu tentar sair desse espaço atual aqui. Não quero mais estar aqui. E é difícil, né? Sim. Depressão, quando ela vem bem. Por isso que é bom já o autoconhecimento, já começar, né? Para não chegar num nível, né? É como a gente sempre passa para os pacientes. Tá um dia mais triste, um dia mais ansioso, todo mundo tem esses momentos. É, Mas não deixa isso ficar postergando, porque aí isso pode virar uma ansiedade generalizada, pode virar uma depressão mais séria. Né? Então trata, previne, como nas doenças físicas. A gente não se previne, não passa para fazer check-ups. Ah, senti uma dor aqui, deixa eu ir ali fazer um exame, ver o que que é. Se previna fazer terapia. Né? exatamente. Terapia não é só quando tá no meio do furacão. É para É, prevenir o furacão também. exatamente. É para prevenir um furacão, é para você se autoconhecer. Amanda, eu queria ficar 50 horas com você, mas eu tô com medo do Instagram cortar, porque já cortaram minha live uma vez, porque dá uma hora agora, eles Ele apagam. não quer mais saber, ele não deixa Não passar mais, quer. né? Antes ele deixava Então, passar um pouquinho. exatamente. Antigamente ele deixava passar um pouquinho, agora eles não querem saber de nada. Não Ele quer deixar de corta. nada. Beijos para você, Amanda. Sim. Queria te agradecer demais. Essa live, eu acho que é uma das lives que é uma das mais importantes que eu queria sempre, que eu sempre quis fazer, porque Uhum. a galera sabe, que a galera que realmente pensa isso sabe do que realmente eu penso, de onde vem eu tomar na parótida, enfim. E essa live é fundamental para que eles vejam de um profissional Sim. que realmente pode Que causar tem esse um tipo de. embasamento também, né? Não é só da boca para fora que a gente fala, né? Exatamente, né? Então, E Amanda, eu queria te eu agradecer. que agradeço também, e como eu sempre te falo aí, o dividir conhecimento, eu sou sua fã, você já sabe disso, né? O Eu sou conhecimento que você traz pela parótida, né, é algo aí que ajuda muitas pessoas, principalmente nesse diagnóstico, que assusta e fala, o que que é parótida? Como assim? é, Digitou parótida ali, já encontra o canal. E aí já graças tem a Deus.
muitas, muitas informações, né? Muito conhecimento, né? Muita troca aí de conhecimento também, né? Obrigada pela oportunidade. Obrigada, viu? Eu tenho 10 segundos, que agora ele tá contando o tempo. Um beijo, obrigado. Obrigada. A gente se Obrigada vê por na próxima live.